Bem-vindo a mais um programa Papo Furado na América. Lembrando que nesse canal eu falo sobre a vida real aqui nos Estados Unidos. E hoje nós temos aí, meu amigo Thiago Mansur, que é do canal Gay Por Aí, vai estar contando um pouco da sua história de vida, vai estar contando também um pouco aí do conteúdo que ele faz aí para o mundo LGBT. Semana passada nós tivemos aí, leilão de casa nos Estados Unidos, o golpe. Não deixa de ir lá assistir esse vídeo, como esse vídeo aqui desse vlog aí que eu fiz aí. No sábado vai surgir esse react aí, que vai ser um react duplo com meu amigo Fábio Teschke. Vai estar muito legal, não perca. Nós vamos falar do passado e do futuro sobre influências aqui nos Estados Unidos. Não perca. Eu vou trazer aqui agora para nossa tela, Thiago Mansur. Thiago, seja bem-vindo, meu amigo. Olá! Nossa, quase vocês me pegam aqui com a bebida aqui na mão, hein? Que isso? Thiago, muito bom ter você por aqui. Pessoal, para quem não conhece, o Thiago, ele tem um canal no YouTube, o nome do canal dele é Gay Por Aqui. Isso. Eu particularmente gosto, assisto o conteúdo do Thiago. Falei, vou trazer o Thiago pra gente bater um papo. Thiago, bem-vindo. Se apresenta aí pro público aí, pro pessoal te conhecer. Obrigado, gente. Bom, meu nome é Thiago Mansur. Eu não sei para onde eu olho aqui, se eu tô olhando certo. Só olhar pra câmera que nós estamos olhando dentro dos seus olhos. Ah, então tá bom. Isso, eu tenho um canal, né, no YouTube, que é o canal Gay Por Aqui. É o primeiro canal LGBT voltado para o público brasileiro aqui, com uma pessoa aqui dos Estados Unidos, né? Uhum. E eu comecei esse trabalho há mais ou menos um ano e alguns meses. E esse trabalho tem me ajudado muito aqui nos Estados Unidos. A gente sabe que morar fora do país é uma coisa mais difícil, né? A gente acaba se sentindo mais sozinho, né? Tá longe dos amigos, né, da vida, e principalmente para mim que vim para cá recentemente. Então, isso tem me ajudado muito. E também tem ajudado muitas pessoas aí através desse trabalho, que é incrível. O Gay Por Aqui, ele na verdade é um nome que eu dei para o canal e para toda essa atmosfera, mas na verdade é um canal para todo mundo. Tem muitos conteúdos legais assim para héteros, enfim, qualquer tipo de pessoa que queira saber um pouco mais sobre a vida real dos Estados Unidos, mas por outra perspectiva, digamos assim, uma perspectiva mais colorida, né? Entendi. Não, que bom, Thiago. Então vamos fazer o seguinte, eu vou perguntar um pouco sobre o Thiago, tá? Quero saber assim um pouco, e depois nós vamos lá no seu canal, vamos colocar alguma coisa aqui também do seu conteúdo, que é muito bom. Vamos lá. Conta pra mim aí, quem é o Thiago Mansur que saiu do Brasil e veio para os Estados Unidos? Olha, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Sou mineiro, E eu nasci lá com uma família assim um pouco tradicional, posso dizer assim. Sim. Na verdade, a família da minha mãe é bem tradicional, religiosa, e a família do meu pai é totalmente o oposto. É tipo 8 e 80. E eu cresci meio que no meio dessas duas famílias, né? Claro que os meus pais meus pais me trouxeram mais pro lado da minha mãe, porque eles não queriam que eu me marginalizasse, que eu entrasse por esse outro lado da minha família. E eu cresci nesse meio, aprendendo muitas coisas sobre a vida. Eu sou um artista desde criança, eu me identifico como artista. E ali por volta dos meus 14, 15 anos, eu resolvi sair, né, da igreja. Eu cresci indo para a igreja, cantando na igreja, toco instrumentos musicais também. Uma criança muito bem assistida. Os meus pais, eles me educaram muito bem, sabe? Assim, eles tiveram esse cuidado comigo, né? E por eu ser o primeiro filho, né? Até então, filho único, né? Então, ali depois, com meus 14, 15 anos, eu comecei a me incomodar, né? Porque na igreja eu não podia dançar, né? E eu queria dançar. E aí eu falei, eu preciso sair daqui desse lugar. Eles também começaram a me cobrar uma postura um pouco mais séria para eu ir na frente, falar coisas que como eu sempre fui homossexual, né? Eu sou homossexual. Eu não me sentiria naquele momento à vontade de estar na frente falando ou fazendo qualquer coisa em um lugar que, para mim, na minha visão, era um lugar de santidade, né? De acordo com as leis da igreja. Então,
eu resolvi sair da igreja, né, e me dedicar à dança, que era uma coisa que eu já tinha o talento, e me tornei dançarino profissional. E eu acho que isso mudou muito a minha vida. Eu conquistei muitas coisas que eu jamais imaginei através da dança. Estive em lugares que eu nunca imaginei, assim, para mim naquela época. Você se imaginar na televisão, poder falar com seus amigos, gente, amanhã eu vou passar no programa, vão lá assistir. Isso era uma coisa muito mágica para aquela Uhum. criança ali. Então, a dança ela me levou para isso. Eu fui para o SBT, fui para Record, fiz programa, participei do Got Talent, que tem o Got Talent aqui, né, dos Estados Uhum. Unidos. Teve o Got Talent Brasil, concorri no Got Talent também nessa época. E era uma vida muito, foi uma vida muito louca, né, para mim, muito jovem, né? Com 16 anos eu já fazia isso, com 16 e meio, 17 eu já dançava em boates gays. Eu tinha uma Uhum. carteira de identidade falsa na época, sabe? Isso no Brasil. Isso no Brasil. Eu mandei fazer, Uhum. meu nome era Rafael, e aí eu mandei fazer Hum. para eu poder dançar, porque eu amava a dança, né? Sim. Então isso foi muito importante na minha vida. Foi ali que eu aprendi muito sobre as pessoas, sobre o ser humano. E eu sempre tive, através da dança, né, e desses contatos que eu fazia nos Uhum. camarins, nas vidas noturnas, né? Minha mãe ficava perturbada que eu dormia fora de casa para Tadinha. dançar. Carnaval, a gente viajava às cidades fazendo shows nas prefeituras. E ali eu ficava 5 dias fora de casa, 10 dias fora de casa. Fim de semana com show na banda, era aquelas bandas baile, né? Não sei se você pegou. Você Uhum. pegou, Diego, essa época dessas bandas? Como assim? Porque eu sou do região litorânea e é Aham. assim, trio elétrico e pau quebrando, entendeu? E- então, no carnaval, as cidades do interior recebem Uhum. cantores, artistas para fazer o carnaval dentro daquela própria cidade, né? Sim. Então, eles contratam bandas, cantores, para poder fazer. Então, a banda que eu participava era de uma cantora, mas eu também dançava em bandas baile também. A gente chama de banda baile aquelas bandas de casamento, que vai do axé ao rock, Ah, e tá. tem troca de roupa, e Sim, aquela coisa, e dança. Então, eu entendi. comecei a fazer isso também paralelamente, né? Porque eu saí desse meu grupo de dança, porque lá realmente era só fama e dinheiro nada. Então, eu Uhum. comecei a ganhar, querer ganhar dinheiro e dançar para essas bandas também, né? E essas bandas, elas na estrada ali, cara, eu falo, acho que todo mundo devia viver essa experiência de viajar com uma banda, sabe? Hum. Assim, de estar no meio da estrada. Não, eu vou te contar uma história. Eu já fui de banda, só que a minha banda era banda de escola. Por exemplo, Ah, essas banda de fanfarra. sei, sei. Cara, eu tinha na minha cidade tinha uma banda gigantesca, tipo assim, a gente precisava de 3 ônibus para levar a banda e a gente participava de vários concursos, tanto os regionais como participávamos também de estaduais e nacionais. Era uma banda bem. Nossa. Então, eu tenho esse. Lógico, tá? Tem nada a ver. Eu tô falando de participar, de estar ali com muita, com pessoa, de aquele pessoal da banda vira família, é É, amigo. Eles são amigos para sair, eles são amigos do churrasco, eles pra são tudo. os É sua amigos que você briga, família. os amigos que você faz as pazes. É, exatamente, viram uma família. Quantos anos Então, você esse tinha convívio eu nessa conheço. época? Quantos anos, mais ou menos? Eu comecei com 9 anos e eu larguei, na verdade, com 18, depois que basicamente já estava indo para casar, entendeu? De Hum. quase 20, de 19 para 20. Ah, sim. Eu peguei ali essa época de banda dos meus 17 até os meus 21 anos. Uhum. E era muito legal, porque cada cidade que você vai é um bafão diferente, né? Sim, É sim. uma coisa que acontece, nossa, aí cadê o fulano? Cadê o baterista? Ah, tá lá no banheiro pegando alguém. E aí o prefeito tá também envolvido no negócio. E aí Uhum. vai aquela. Toda cidade é um bafão, uma coisa diferente que acontece e a gente sempre morre de rir. Volta todo mundo, vira uma família. Eu acho que todo mundo tinha que viver essa experiência, porque isso te humaniza muito. Eu acho que Sim. daí eu me tornei uma pessoa que eu não tenho nenhum tipo de preconceito. E quando eu falo nenhum, é tipo nenhum mesmo, Eu sou sabe? desses.
Eu acho que para mim, cada um, nós estamos aqui no mundo, claro que nós temos que seguir as leis, né, de onde a gente Lógico, escolhe viver, lógico. mas o que é fora da lei, né, o que está à parte da lei, cada um sabe o que quer fazer da vida e não cabe a mim ditar o que você deve fazer, ou como você deve se vestir, ou como o corpo ideal que você deve ter. Então não cabe a mim nada disso. Então isso me tornou uma pessoa muito mais humanizada, mais aberta para essas questões. É, e isso foi, assim, acho que a essência do Thiago tá nisso, sabe? Entendi. Nessa parte aí. Tiago, uma pergunta. Qual a sua idade hoje? Eu É. tenho 30. 30? Depois que eu fiz 30, eu Ah, nunca mais contei. tá novinho. Ah, entendi. Parou nos 30. Nunca mais contei. Parei Eu no 30. tô pensando em parar em 38, porque depois que eu pulei pro tal dos 40, então as coisas começaram a ficar estranhas. Acho que eu vou colar no 38. Quando é 38, Faz 38? isso. É, Faz isso. Cola numa data. Claro que você gostei, também, Thiago. claro que você também não pode ter aparência tão diferente da data que você vai colar, né? É, Mas, a, mas eu colei no 30 aí, já tem uns anos aí. a Tô no 30. bioimpedância me diz 38. Eu olho pra bioimpedância, pra balança de bioimpedância e falo, deixa de ser mentirosa, rapaz. Deixa de caô. Tá ótimo. Se eu fosse você, eu jogava 36. Mas diz pra mim, com que idade você... Não, quanto tempo você tem hoje aqui? Aqui nos Estados Unidos, eu Hum, tenho quase 4 anos. entendi. Então vamos pensar Quase. assim, chegou na casa dos 25, 26, né? Foi. Nossa, que inveja, hein? Porque, ó, eu vou falar pra você, se eu chego nos Estados Unidos com essa idade, Thiago, eu seria outra pessoa. Eu falo pros jovens que estão Aham. aqui, pra você também que é jovem, gente, aproveitem a vida. Chegar nos Estados Unidos, você tem tempo de curtir, de trabalhar, de aprender, quer enriquecer? Você tem tempo de enriquecer, você tem saúde, você Sim. ainda tem, por exemplo, você não tem que se preocupar com o filho, com a esposa, com a mãe, com o sobrinho, com nada. Você Uhum. tá ali, pô, só preocupado, sua saúde sempre vai estar em dia, preocupado em trabalhar, correr atrás, falar assim, não, em construir. Ah, quer construir riqueza? É mole nessa idade. Então, aproveite. E. Sim. Lembra que eu te falei? Desculpa te cortar. Pode ficar à vontade. Lembra que eu te falei que eu sou muito assim, essa questão de como você vai viver, o que o outro está vivendo, as experiências de cada um e tudo isso. Sim. Isso é muito, eu trago para minha vida também nesse sentido aí. Uhum. Porque eu não tenho essa coisa de, ó, primeiro que eu gosto de evitar problemas. Então, assim, eu nunca quis, por exemplo, entregar um currículo numa padaria que eu vou trabalhar 6 por 1. Sim. Entende? Eu sempre escolhi mais ou menos como eu quero levar a minha vida. Mas é uma opção sua e tá certo. É uma Tá opção minha. certo. É uma opção minha. Então eu nunca quis fazer isso, eu nunca quis ficar preso a um trabalho, porque eu acho que a vida é uma mistura de Uhum. trabalho e experiências também. Ok. Então, se eu vivesse só nas experiências, eu não ia construir nada, eu não ia, né, aprender nada, ter uma profissão. Mas também, se eu vivesse só trabalhando, eu também não ia viver a vida, né? Uhum. E eu parto dessa premissa de que a vida, ela é uma só. Então, se você que escolhe como você quer viver, né? Exatamente. Como você falou, cheguei aqui tem 4 anos e eu, graças a Deus, eu tenho a minha família aqui, os meus pais e meu irmão moram aqui antes de mim. Então eles já moravam aqui há muitos anos e o meu caso de Entendi. imigração foi um pouco diferente, né? Porque geralmente a galera tá aqui e a Hum, família tá no Brasil. exatamente. Isso, no meu caso, eu só estava no Brasil e minha família já estava toda aqui. Hum, Então, inclusive eu vim, o meu motivo de vir para cá não foi essa questão de eu melhorar de vida, eu nunca sonhei em ir para Disney, ou sonhei, ah, meu Deus, eu já vivia uma vida que eu gostava muito no Brasil. Eu vim para cá porque minha mãe ficou doente, né? Ela ficou muito mal, e eu, como filho, eu sempre tive essa coisa de eu não quero perder a minha mãe estando longe dela. uhum. Então, aí eu tava com esse pensamento na minha cabeça,
E ao mesmo tempo, aconteceram algumas coisas no Brasil que não foram legais para mim, que aí a gente vai entrar nesse Uhum. assunto e eu vou falar para vocês. Então foi um mix de coisas que aconteceu que me trouxeram até aqui. Sim. Mas eu tive essa oportunidade, como você falou, quando eu cheguei, os meus pais falaram assim: não, Thiago, não precisa preocupar em trabalhar agora, não. Fica uns 2 meses para você se adaptar, conhecer, depois você começa a procurar um trabalho. Então eu tive essa oportunidade de viver as coisas com cada um ao seu tempo. No Uhum. primeiro ano que eu vivi aqui, meu pai falava: não, não precisa juntar dinheiro agora, não. Você vai viver, você vai sair, você vai comprar as coisas, precisa se Que legal, adaptar ao cara. Que legal. país. Muito legal. Então, eu fiquei nesse um ano aí só vivendo, saindo com os meus amigos, trabalhava já, né? Consegui um trabalho, inclusive eu trabalho na mesma empresa até hoje. Pô, bom É, funcionário, hein? Bom funcionário, eu sou um hein? excelente funcionário, mas não gosto de trabalhar CLT, não. Ah, mas quem Mas, gosta? Quem não, não gosto, gosta? não. É obrigação mesmo, né? Ai, ai. Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de vivenciar as coisas, cada um no seu tempo. Eu acho que Uhum. do ano passado para cá, que foi um pouco antes de eu criar, uns 6 meses antes de eu criar, de eu colocar o meu canal em jogo, né? Uhum. Foi que eu realmente falei, não, agora é o momento de eu começar a construir a minha vida profissional, me importar com essas coisas, porque eu já aprendi, já vivenciei, né? Já experimentei tudo que eu tinha para experimentar aqui, sendo uma pessoa jovem, e aí eu vou conseguir levar isso adiante. Não, que bom, cara. E conta assim mais um pouco, assim, o Tiago. Sim. Eu nunca faço nenhum tipo de pergunta sobre imigração, tá? Se Tá. você não. Que eu vi que você comentou, tá? Eu tô só falando isso pra você não achar que isso aqui é um canal que a gente vai fazer esse tipo. Eu nunca faço esse tipo de pergunta. Se a pessoa quiser falar, é com ela, tá? Não, mas você pode me perguntar. Eu sou super aberta, eu falo que minha vida é um livro aberto e eu não tenho nada a esconder de ninguém, Sim, nem do beleza. ICE, nem do governo. Eu lembro que você falou pra mim que até os seus advogados ficaram surpresos com o seu processo. Aí a gente entrou em tantos outros assuntos que depois eu me perdi, mas eu fiquei com isso Aham. na cabeça, pensando assim, cara, agora eu fiquei curioso. Então, conta pra gente aí o porquê que os seus advogados ficaram surpresos com o seu processo. Exatamente. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu vim para os Estados Unidos, aí eu vou introduzir contando aquelas coisas que eu falei que Ah, aconteceram dá também. licença, deixa eu te cortar. Eu Pode. tô vendo ali, ó. Pode mandar aí, porque ele tá no Instagram e você não vai conseguir ver o comentário. Manda um Ah. beijão pro Maximiliano, que ele tá lá no Instagram quebrando tudo. Beijão, Maximiliano, pra Ai, você. beijo, Max. O Max é maravilhoso, meu grande Sim. amigo. A E ele gente, vai nós, voltar. Ele vai voltar aqui, entendeu? Tô só deixando passar esse tempo, esse negócio de reality, que ele veio aqui pro reality, pra ele voltar, pra ele contar a história de vida do Maximiliano, que eu tô muito curioso. é Mas, muita Maximiliano, coisa. beijão pra você. Um Vai lá, beijo, amigo. Se Thiago. ele quiser subir aí também, pode subir, Diego. Tranquilo. Não, hoje é a sua história. Hoje é você. Amanhã deixa que ele. Uma hora eu dou o palco só pra ele. Fica tranquilo. Então, tá bom. Então, eu vou começar do início para as pessoas entenderem como Sim. foi a minha questão do meu processo, tá? Eu morava no Brasil, em São Paulo, tá? E eu já não morava em Belo Horizonte. Eu fui para Uhum. Belo Horizonte, para São Paulo com 21 anos. E aí lá, eu tive um relacionamento, né, nesse período aí tudo, com uma pessoa que foi bem Uhum. complicado, que era um rapaz que ele não era assumido para a família e Mas a família brasileiro, né? brasileiro. Perfeito. Brasileiro. E aí a família dele descobriu, né, que ele estava se relacionando comigo e era uma família muito perigosa e tudo. Eles eram bem homofóbicos e para essas pessoas qualquer motivo é um motivo, né? Sim. Então na cabeça dos primos, irmãos dele, ele só era, né, o gay porque eu estava incentivando ele aquilo, né? Ah, tá. Tá bom. Porque, e eles e Tá aí eles bom. descobriram, né, que ele era gay através de mim, então eu acabei pagando o pato. Entendi, E entendi. esse rapaz, a família dele, enfim, eram várias coisas envolvidas, tanto do lado das pessoas que fazem coisas erradas, quanto do lado das pessoas que são aí oficiais.
vamos Sim, dizer assim. sim, sim. Vamos deixar assim que Então, tá bom. que tá bom. E aí, nisso tudo, eles começaram a me perseguir. Eles foram na minha casa, me seguiam na rua, no meu trabalho. Uma vez entraram lá em casa, quebraram as minhas coisas, eu não tava. Pularam um muro, né, por trás, assim, e quebraram, Uhum. arrombaram a porta. Enfim, entraram lá. Porque eles tinham muita raiva pelo fato dele me defender, dele falar com a família, não, que não sei o que, eu prefiro ele do que vocês. Então, muitas coisas que ele falou também com os familiares Uhum. dele incentivou essa raiva, né, esse ranço. E eu nunca tinha passado por isso na minha vida, assim, tão fortemente. E coincidentemente, a minha mãe ela ficou muito doente. Então eu resolvi vir para os Estados Unidos. E eu vim, gente, de forma ilegal, isso eu posso falar aqui tranquilamente, que faz parte do meu processo. Paguei igual as pessoas fazem e vim para os Sim. Estados Unidos. Fiquei 19 dias preso, né, na imigração e tudo. E aí eles me liberaram. Quando Uhum. eles me liberaram já com a minha data da minha corte Corte. marcada. Uhum. Só que a minha corte estava marcada para 20 dias após o dia que eu saí. Caraca, muito Eles rápido. marcaram muito rápido. Na época, eles estavam adiantando alguns processos e algumas pessoas que vinham, saía mais rápido. Uhum. Porque lá na prisão do ICE, eles fizeram uma entrevista comigo também. Então, eu acredito que nessa época eles faziam tipo uma pré-entrevista Uhum. com as pessoas, e aí depois, acho que através disso eles definiam mais ou menos a data de cada um, né? Entendi. Então, como eu fui, a minha história era uma história bem verdadeira, e era uma entrevista por telefone, né, com o tradutor. Eu só chorava, né, praticamente, porque eu Uhum. estava contando o que realmente estava acontecendo. É, eles simplesmente me fizeram isso para mim, né, essa documentação. Então, quando eu saí de lá, eu tinha duas visitas marcadas, né? Uma Uhum. que seria 20 dias, que era a minha corte mesmo, e outra que seria uma para eu, tipo, me apresentar, por exemplo, porque eu não estava aqui em Miami, então estava em outro Uhum. estado. E aí eles me mandaram para cá de avião, então eu tinha que me apresentar aqui falando que eu cheguei, que eu estava na casa das pessoas que iam me receber, Sim. supostamente tudo isso. E aí eu fui nessa visita e depois logo fui na minha corte. A minha corte, Diego, ela durou 8 horas. Sério? Foi 8 horas. Eu na frente do juiz e falando toda a minha história, e o juiz perguntando e eu falando e traduzindo. E eu nem percebi que durou essas 8 horas, eu só percebi depois que eu saí, que já estava muito tarde, né? O amigo da minha mãe que foi comigo estava lá fora me esperando, tadinho. Falou Hum. assim, ligava para minha mãe e falava assim, gente, acho que eles levaram ele, porque já tem muito tempo, e aquela preocupação. Mas ele ficou 8 horas comigo porque a minha história, ela é uma história verdadeira, certo? Então, eu sofri realmente homofobia no Brasil, eu estava Uhum. passando por aquela situação, então era verdadeira. Porém, eu acredito que eu sou ator, dançarino também, né? Eu trabalho com arte há Uhum. muito tempo. Então, tudo que a gente vai fazer na vida da gente, a gente se prepara muito. E eu acredito que a sua história pode ser até verdadeira, sabe, lá no ICE. Mas se você não sabe contar, eles não vão acreditar. Exatamente. Isso aí, o que você Então, disse é tudo. isso é tudo, né? E eu acho que um juiz percebe. Quando eu saí da sala desse juiz, eu sabia que eu tinha passado na entrevista, que eu ia conseguir. Porque nenhum juiz que está acostumado a ouvir milhões de histórias ali todos os dias vai perder o tempo dele 8 horas com uma pessoa que ele viu que a história não é verdadeira. Sim, sim. Você concorda? Ele vai ficar no Concordo. máximo ali 1 horinha, 2 horinhas no máximo, estourando, mas 8 horas sem ir no banheiro, sem sair na sala falando. Então, antes de vir para cá, eu já tinha entrado no site do ICE. O governo, as pessoas não sabem disso, mas o Uhum. governo tem todas as informações, gente, no site deles. Tudo que o Ice não tolera, tudo que ai, não sei se pode falar, é gelo, né? Tem que falar gelo Não, aqui. pode falar, não tem problema, não tem problema.
tudo que eles não toleram, tudo aquilo que eles abordam aí como pessoas que são legíveis a conseguir o asilo político, Uhum. está lá no site deles. Então, acho que é muito fácil você ir lá, Sim, estudar e saber. Então, por exemplo, às vezes eu passei uma situação na minha vida, na minha infância, que talvez caberia dentro da minha história. sim, E é uma das coisas que o ICE defende, né? Então, se você for lá no site do próprio governo e dos Estados Unidos e pesquisar, você vai saber construir, porque tem coisas que às vezes você realmente passou na sua vida e que você acha que não vai contar nada na sua história. sim. Então, toda a minha história que foi contada ali na imigração foi uma história verdadeira, porém eu construí muito bem como eu ia dizer as palavras, como eu ia contar, em que contexto eu ia colocar cada coisa, e dessa forma eu cerquei, né? Vamos dizer assim, o juiz de qualquer ponta solta que poderia ficar, porque na minha história tem todas as coisas que agressão, violência, Nossa. é, né? E Mas outras coisas mais. eu fiquei satisfeito. Mas agora, vamos contar aí. Você já falou que tem o Thiago da CLT. Beleza, já sei que tem, ó, que você acorda de manhã. Ah, meu Deus, por quê? Por Não, quê? horrível, todo dia. Tá. Eu falei Mas até assim, gente, se eu começar a vender tigrinho, vocês não assustam, não. É porque eu desisti do CLT. olha, você só não pode vender mentoria, porque quem me acompanha sabe, se vender mentoria, assessoria, ganha vídeo no meu canal, hein? Poxa, Diego, mas eu tava já fazendo aqui já a minha mentoria aqui, ó. Vou divulgar para vocês Meu aqui dos Estados Deus. Unidos. Tô Tiago, brincando. Tiago, aí diz pra gente aí, o Tiago, é, o outro Tiago, que não é da CLT, que nem você falou, o influencer, o dançarino. Conta pra gente aí desse Tiago. Vamos esquecer a CLT, que vamos dizer assim, tem um pessoal aqui falando, ai, Tiago é maravilhoso, Tiago não sei o que tá ali, tá o pessoal do Instagram, o pessoal no Ai, Instagram, obrigado. entendeu? Obrigado, gente. Então, conta um Eu não tô pouco. conseguindo ver. Eu Não, devia não. ter colocado aqui. Eu coloco aqui, eu vejo aqui no meu Instagram aqui, eu fico dou uma olhadinha assim para ver o que eles falam lá, mas porque eu deixo lá o link para eles virem pro YouTube, né? Porque no YouTube eu consigo jogar aqui. Mas Aham. eles estavam lá, Thiago maravilhoso, Thiago não sei o quê, Uhum. só para você saber. Obrigado, gente. Mas a gente conta um pouco desse Thiago, porque vamos dizer assim, mesmo cansado da CLT dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com as CLTs do Brasil, nada a É, ver. eu acho que é um pouco pior. Sim, é muito pior. Eu vejo que Thiago ainda está entregando muito em busca do seu sonho. E, Sim. e conta aí pra gente o que você está entregando e aonde você quer chegar com esse sonho aí do Thiago. Vai lá. Olha, Diego, com o tempo na minha vida, com tudo que eu já fiz, eu reparei que eu desenvolvi muitas áreas, né, da minha vida profissional. Uhum, Então, só que eu, durante muitos anos, sendo dançarino, sendo ator, eu sempre entregava o meu talento para outra pessoa. entendi. Porque o dançarino sempre tem um cantor que está à frente dele. Sempre tem uma drag queen, um artista, Sim, né? O ator sempre tem os outros personagens que muitas vezes são os principais e ele tá ali só como coadjuvante ou como, né? é É, verdade. então, durante a minha trajetória, eu ajudei muita gente, né? Profissionalmente falando, contribuindo demais com o trabalho de muitas pessoas. E chegou um momento na minha vida, o qual eu decidi, aqui nos Estados Unidos, que eu precisava tomar um rumo, que eu falei, não, agora eu acho que eu preciso começar a usar o meu talento, a usar o meu conhecimento para mim, Uhum, né? perfeito. Então eu tinha muito essa necessidade de fazer isso, de buscar isso, e foi daí que começaram a me surgir ideias, né? Eu tive ideias de fazer uma banda baile aqui, depois eu tive ideias de começar a dar aulas de dança aqui. Só que todas essas ideias ainda não era aquilo que eu queria, então estava nessa Uhum, busca. E num determinado momento eu lembrei do meu
desejo que eu tive quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que as primeiras semanas que você não conhece ninguém, Nem... você sente uma solidão, sabe? Sim. Você se sente totalmente órfão. E quando eu cheguei, eu pesquisava sobre a vida LGBT aqui nos Estados Unidos, que eu falei, vai ser muito mais fácil eu saber onde tem um barzinho, onde tem uma baladinha, encontrar amigos, né, para conversar, para eu começar a construir minha socialização aqui no país. E eu não encontrava. Eu entrei no YouTube, eu sempre estudei muito pelo YouTube. Uhum. Então, eu estudo assuntos diversos. Para você ter ideia, eu descobri que o meu irmão tinha TDAH, nem ele sabia que ele tinha TDAH, só pelas coisas que eu já estudei pelo YouTube, eu já sei o comportamento, o jeito que fala, como pensa. Então, eu falei, cara, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que eu dei de cara com meu irmão, que eu convivi com ele ali um mês, eu falei, ele tem TDAH. E aí, Tá. graças a isso, ele conseguiu procurar um profissional. Hoje está bem melhor das coisas que ele tinha antes. Ele não entendia porque ele não dava certo em algumas situações, né? Ou não conseguia concentrar como as outras pessoas. Então, eu sempre estudei pelo YouTube. E eu buscava sobre a vida LGBT aqui, mas eu não encontrava. Uhum. Então, eu encontrava um vídeo ou outro, mas não tinha um canal que falasse sobre isso. Então ali veio a minha vontade. Eu falei, cara, se não existe essa pessoa, eu vou ser essa pessoa, Que legal, cara. Que legal. né? Para poder, quando outras pessoas chegarem aqui como eu, que não tivessem informação, eles já vão me ter, né? Vamos dizer assim. Me ter, não, gente, que é caro, tem que fazer o Pix. Né? Não é assim também tão fácil, não. Já tá fazendo uma merchan. Não é assim tão fácil também. É lógico, né? Você tá pensando, é só você que vai ganhar, Diego? Ai, Tá ai, pensando o ai. quê? Tô brincando, gente. Eu namoro, tal, tal. Sou quase casado. Ele tá tentando me levar Ai, pro ai. altar, mas eu ainda não tô convencido. E Vai. aí, eu falei, eu vou ser essa pessoa e ajudar essas outras pessoas que vão chegar Uhum. aqui nos Estados Unidos e vai procurar. Então, hoje no meu canal tem tudo isso, tem informações sobre a vida LGBT, como as pessoas vivem aqui, para o pessoal não chegar num breu. Quando a Sim. gente está nos Estados Unidos hoje, depois de um tempo, a gente está adaptado, a gente já conhece tudo, mas quando a gente chega aqui, a gente tem medo de ir até na esquina, porque a gente não sabe como voltar para casa. Eu tenho um vídeo sobre isso no meu canal, que a gente vira um bebê aqui. Um bebê, não é? Então, assim, se você tem um canal LGBT que fala sobre a vida LGBT aqui, que você vai saber onde você ir, onde tem uma praia legal para você ir, que você vai se sentir mais acolhido. As pessoas chegam aqui com muito medo, eu chegava aqui com medo. Será que nos Estados Unidos eu vou ser aceito? Será que vai ter muito preconceito, né? Porque a gente escuta muitas coisas, né, quando a gente mora no Brasil. E eu te Então, entendo, Thiago, te cortando, eu te entendo pelo seguinte: se a pessoa que, vamos dizer assim, se ela não tem informação lá no Brasil, se ela fica perdida no Brasil com algumas informações, você sim, imagina ela movendo para outro país sem ter ideia de como ela tem que se comportar, vamos dizer assim, né? Nesse outro exatamente. país, ela vai estar à mercê de muitas pessoas maldosas, porque se no país dela de origem ela já está à mercê de pessoas maldosas, imagina em um país estrangeiro, né? Com Seria isso. certeza. Com certeza. Então, eu tinha esse déficit, né, na internet. E eu via muitas, hoje em dia tem muitos YouTubers, né? Mas nenhum YouTuber ou influenciador de Instagram se preocupou com a comunidade LGBT, né? Uhum. Então, brasileiro, né, que eu falo. Sim, Então, eu falei, cara, essa é um tipo de público que precisa ser assistido. E profissionalmente, para mim, eu vi como uma oportunidade de eu me tornar uma referência no meu nicho, né? Então eu poderia falar sobre várias coisas. Eu sou um profissional de marketing, eu sou dançarino, eu sou sim, ator. Eu poderia falar sobre várias coisas aqui nos Estados Unidos, ou mostrar quanto custa as coisas, igual você adora, né? Esses influenciadores. sim. E eu amo. Então eu poderia fazer isso, mas não seria algo que eu ia amar fazer, Entendi. sabe? Então eu precisava de algo, porque eu sei que na internet, na vida, né? Você só consegue persistir em alguma coisa, correr atrás do seu sonho, ficar até de madrugada, se você fizer alguma coisa que você ama fazer. Exatamente. Não adianta só você ter a ganância de ter o dinheiro. Quem tem só a ganância e não tem o amor pelo que está fazendo,
sempre vai mudando ou começa a ir por caminhos errados, começa a aplicar golpe, tá vendo que aquilo que tá fazendo não tá dando dinheiro, como eu vou aplicar um golpe aqui que eu vou ganhar o dinheiro. E Sim. essa pessoa acaba se enrolando, né? Então, eu não queria isso pra mim. Eu queria fazer algo que eu amasse fazer. Eu queria ser esse portal para essas outras pessoas que precisam dessas informações. Uhum. E eu também preciso ser honesto comigo mesmo e com os meus princípios, né? Não, que bom. Eu vejo, Thiago, que você se encontrou aí um comunicador, né? E de uma forma onde você está querendo levar a informação e levar um pouco da sua experiência para um nicho, entendeu? Uhum. Que é o nicho Sim, que você se identifica, você sabe do que você está falando, você sabe o que você está dizendo, fala assim, não vai por ali, tu vai quebrar a cara, sim, entendeu? sim, Então, exatamente. As pessoas falam muito pra mim assim, Thiago, eu acho você tão bom que eu acho que você poderia expandir o seu trabalho. Não precisaria falar só para um nicho, né? eu É, também eu acho. poderia, eu poderia falar. E eu acho que isso pode acontecer em um determinado momento na minha vida. Eu acho que Uhum. pode acontecer. Mas eu acho Já pode me que convidar, hein? Me convida para entrevista que eu vou lá, de boa. Hum, não, demorou, Sim, sim. demorou. Eu Eu acho que poderia deveria ampliar assim. expandir. As pessoas falam muito isso. E eu gostaria de expandir também. Mas Uhum, é igual eu te falei, por trás do meu trabalho existe um propósito. E qual que era o meu propósito? uhum, Né? Então, eu preciso ser fiel a esse propósito até quando eu puder fazer essa transição. E aí, quando chegar o uhum. momento correto, eu vou fazer essa transição aí e tal. Mas e também eu sei que para isso eu preciso de ter, para chegar onde eu quero, eu preciso de ter mais equipe, né? Pessoas por trás aí para me ajudar a expandir esse meu trabalho, né? Mas eu trabalho muito, igual você falou do CLT. Trabalho Uhum. no CLT, trabalho aqui, tenho uma lojinha também que eu vendo no Instagram, roupas femininas. Eu faço muita coisa ao Legal. mesmo tempo e as pessoas perguntam, Thiago, você parece um louco, porque você trabalha muito, entendeu? Eu durmo mais ou menos 4 ou 5 horas por dia e vivo nessa loucura. Envelheci depois que eu comecei a fazer o canal. Mas é porque, gente, olha, eu tenho 30 e alguns anos. Aliás, vou fazer 30 agora, essa semana que vem. E aí, é, é o seguinte, gente, querendo ou não, a idade chega para todo mundo. Uhum. Morando aqui nos Estados Unidos, eu entendi que eu não quero viver como algumas pessoas vivem aqui. Eu conheço, já metendo espanhol aqui no negócio. Eu Hum, conheço pessoas que vivem aqui há 10 anos e não conseguiram construir nada, há 20 anos e não exato. conseguiram construir nada. E eu não quero ser uma dessas pessoas, porque os Estados Unidos ele é muito bom por um lado, mas é ruim por outro. E eu amo o Brasil. Eu gosto de morar no Brasil. Eu gosto da energia do Brasil, eu gosto das pessoas do Brasil. Sabe? Para mim é totalmente diferente. Os Estados Unidos é muito bom, mas eu amo o Brasil também. Então acho que todas as pessoas que estão aqui, que vêm para cá, elas devem construir a sua história no Brasil também. Igual eu falei para você, Diego, eu fui e fiz a Hum, minha corte. Esqueci de contar que hum. 4 dias depois da minha corte, eu já tinha meu asilo aprovado, definitivamente. Quanto tempo? 4 dias depois, porque eu fiz a entrevista, Caraca. né? E aí a resposta eu fui lá para buscar, era 4 dias depois. Então, eu tive a minha resposta, já tive o meu asilo, ou seja, depois de 24 dias que eu estava aqui nos Estados Unidos, eu já tinha o meu asilo. Que legal, cara, que E legal. aí depois, consequentemente, depois de um ano, né, que eu estava aqui, Uhum. o meu green card, e aí tenho o meu green card e tô tranquilo, graças a Deus, entendeu? Não precisei enganar ninguém para casar, nem pagar. Tô brincando. Não precisou aprontar nada. Não precisei aprontar nada. E, Uhum. inclusive, o canal Gay por Aqui faz parte disso, porque as pessoas esquecem que quando elas fazem o processo de imigração, elas estão sendo observadas também depois desse processo. Sim. Então, se eu consegui o asilo político por sofrer homofobia, hoje é maravilhoso que eu tenho um canal que fala sobre a vida LGBT e que proteja nós Uhum. LGBTs. Sim, Então, sim. tudo que as pessoas fazem, hoje em dia a gente vê, acho que talvez você até tenha visto acontecendo isso, as pessoas conseguem
visto de trabalho, ou um asilo por trabalho, ou alguma coisa, e depois trabalha em outra coisa. Hum. E aí o Ice, né, o gelo, vai lá e Sabe fala qual, assim, olha, peraí, o que tá sabe qual o acontecendo? pior? Tendo o que você falou, por exemplo, eu consigo um visto de habilidades especiais. Qual é a habilidade especial do Diego? Vamos lá, cortar cabelo. Perfeito? Eu dou entrada na minha habilidade especial dizendo que é cortar cabelo. E eles aceitam e dizem assim: nós queremos uma pessoa que corta cabelo igual você no nosso país. Eles vão me dar o green card, certo? Certo. Beleza. Aí o Diego tá trabalhando na padaria do seu João, fazendo pão. Meu irmão, E as beleza, habilidades especiais, pode estar né? funcionando hoje, entendeu? Mas será que vai funcionar para sempre? Será que um Não vai. dia, quando você pedir uma renovação, quiser ir para uma cidadania e tal, vão falar para você assim, então, irmãozinho, você era cortador de cabelo, né? Habilidade especial. Eu te deixei aqui 10 anos aqui, à vontade. Agora você quer o quê aqui? Se você Uhum. trabalhou na padaria esse tempo todo, será que ele não vai descobrir que eu menti para ele? Vai, Você tá entendendo, Thiago? Então, vai. E tá você tá certo. acontecendo isso, né? Você tá... E tá Aham, acontecendo isso. Então, exatamente. tudo que eu faço na minha vida, eu faço muito bem pensado e calculado. Eu não sou uma pessoa impulsiva, que vou Uhum. fazendo ali, tô fazendo aqui porque eu quis fazer. Não, eu penso tudo muito antes, penso tudo muito bem. E eu acho que as pessoas precisam começar a pensar por esse lado também, as pessoas que já têm documento aqui nos Estados Unidos, né? Uhum. Então, por isso que hoje eu sou muito tranquilo. Primeiro que, de verdade, Diego, se amanhã eu precisar voltar pro Brasil, eu acho que eu vou até gostar. Uhum. Mas assim, mas eu tô muito tranquilo porque eu tenho andado conforme aquilo que eu venho falado desde o momento que eu entrei aqui nos Estados Unidos. Então, e o meu trabalho hoje, ele também é relacionado a isso. Eu tenho a minha empresa registrada, o meu canal Sim. registrado, tenho tudo, todas as documentações, inclusive os direitos autorais do meu canal. Isso daí eu fiz lá no começo, a minha logo, né? Se alguém usar minha logo, eu tô protegido nesse sentido. É igual uma Então, coisa que você acabou de falar aí, eu tenho que aproveitar o gancho, aham, que muita gente vem aqui falar comigo, Diego, pô, eu vi aí que estão falando que youtuber não sei o que com o canal. Gente, presta atenção. As minhas redes sociais, o meu canal do YouTube, ele é uma empresa. Foi criada uma empresa para administrar esses canais. Então, tipo assim, esse é um canal que paga imposto, está registrado nos Estados Unidos, está baseado nos Estados Unidos. Tem uma exatamente. empresa que administra esse canal lá dentro, pagando imposto de tudo que esse canal recebe, as redes sociais recebem. Não é como estão fazendo. O cara está aqui nos Estados Unidos produzindo conteúdo, mas está dizendo para o YouTube que ele está lá no Brasil, Aham, tá? E aí ele recolhe o imposto lá no Brasil, recebe o dinheiro lá pelo Brasil, mas está fazendo conteúdo aqui. conteúdo Não, aqui. pode ficar tranquilo que nesse canal aqui, no canal Diego Machado USA, tá tudo certinho, tudo bonitinho. Não E, precisa se preocupar com isso. e no gay por aqui também. Então, Desde o início, sim, desde antes de eu começar para o público, né? Eu fiquei 5 meses estudando, né, o meu canal e como eu ia fazer. Eu demorei para começar. Eu já fiz tudo isso, já registrei tanto aqui quanto no Brasil também. Thiago, ó, primeiramente, vamos lá. Eu queria mais tempo, entendeu? Pra gente bater mais papo. Mas o jeito vai ser você me chamar para uma entrevista lá no seu canal, entendeu? Ou quando o Max vier, eu vou fazer assim, Max, eu vou te dar o palco, mas aí deixa assim uns 10 minutos para me trazer aqui o Thiago de novo para a gente fazer uma resenha nós três. Sim, Como eu não combinei isso com ele, mas com você, na próxima, quem sabe quando ele vier, a gente volta e faz uma resenha no final, nós três aqui, beleza? Já podemos fazer estão me nossa cobrando. resenha. Já estão me cobrando aqui. Pessoal, deixem para vocês aí. Se vocês têm alguma curiosidade, deixe uma pergunta aí pro nosso amigo Thiago. E, Para Thiago, mim. deixa uma mensagem aí pro pessoal que tá te assistindo. Depois vamos apresentar o seu canal, mas deixa essa mensagem. Olha, gente, eu queria dizer para vocês que estão assistindo que é o seguinte:
Muito obrigado, né, por vocês estarem comentando. Eu tô lendo aqui alguns comentários aqui, Opa, em calma aí. relação a... Deixa Oi. eu não quero deixar só você na tela, vai. Pode repetir. Isso, vai, fica à vontade. Isso, gente. Nossa, apareci aqui grandão, hein? Eu queria muito agradecer vocês por estar comentando aqui, por estarem aqui nessa live hoje. Eu queria dizer para vocês, a maioria das pessoas que estão aqui, eu acredito que moram nos Estados Unidos, e a mensagem que eu tenho para deixar para vocês como pessoas é: ninguém vai correr por você. Você tem que correr sozinho. Vai atrás dos seus objetivos, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Nós estamos em uma terra que, infelizmente, com documentação, sem documentação, é uma terra que não é nossa. Então, seja honesto, seja correto e vai atrás dos seus objetivos. Não olha para o lado, porque se você olhar, o caminhão vai passar por cima de você. Muito obrigada, é isso. Perfeito, Thiago, perfeito. Gente, eu vou jogar na tela aí para a gente ver aí um pouco do canal do Thiago. Já aproveita, segue o Thiago lá nas redes sociais, que é também @gayporaqui, tá? Tem muito conteúdo bom, conteúdo legal que o Thiago faz lá, as entrevistas que ele faz, vai na casa do pessoal, mostra a casa do Sim, pessoal, muito legal. Tá aqui, ó, o YouTube do Thiago, tá? Gay por aqui, e também nas redes sociais, @gay por aqui. Vai lá, ó, tem isso. muito conteúdo legal, ó. Primeira vez na Disney, ele fez um react falando de imigrante reality. Tem várias playlists legais para você tá curtindo aí, ó. Vai Sim, lá. a gente tem o Casa Aberta também, né? Que é um quadro onde eu vou na casa dos LGBTs e eu faço entrevista lá. É tipo um programa de domingo, assim. É bem legal, porque a gente conhece as histórias dessas pessoas, né? E são pessoas bem-sucedidas aqui, que têm a sua casa própria, que tiveram uma história de imigração, uma trajetória. E eles contam tudo isso lá nesse quadro, é muito legal. E, inclusive, esse é um tipo de conteúdo que não é só para pessoas da comunidade LGBT. Você que não é da comunidade LGBT também vai gostar, vai Sim, entender como funciona melhor a vida deles, olhar a vida, né, sobre outras perspectivas. Thiago, ó, novamente, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Obrigado por você ter contado a sua história aí. E é como eu falei com você, eu não quero ouvir muito, porque eu gosto de me surpreender no ao vivo com a história das pessoas que Aham. vêm aqui no canal. Parabéns Diego, eu pela sua queria dizer história. para você também, calma, antes de eu me Sim, despedir, sim. que eu queria muito agradecer você pela oportunidade. Eu acho incrível o que você faz aqui. As Obrigado. suas lives são maravilhosas e eu não sei até hoje como você consegue operar tudo isso tão brilhantemente, né? Vou te E ensinar. me ensina, você tá me devendo. Eu já tô deixando registrado Deixa, que é, deixa. se você fugir, eu pego esse take e posto em todas as redes sociais Isso. para eu aprender com você. Acho maravilhoso o seu tipo de conteúdo e acredito que você acertou muito. Você foi muito inteligente. Você é um cara muito inteligente. E a gente Que bom. percebe isso, né? E é Obrigado, isso. obrigado. Queria te agradecer muito. E eu posso dizer, cara, que esse conteúdo hoje, Thiago, que eu estou fazendo aí, foi meio que de revolta. Algo tocou em mim. Tipo assim, para fazer um react, eu sempre fiz conteúdo sobre a vida real, falando da vida. Continuo fazendo conteúdo sobre a vida Sim. real. E os reacts expondo aí esses influências da ostentação, por olhar e ver. Eu sei que é mentira. Não, isso não existe. Isso não. E a gente sabe que Você se sentiu enganado por algum deles ou passou alguma situação assim? não. Ou foi só por ver mesmo? Por ver e por conhecer pessoas que elas não foram enganadas diretamente por eles, mas indiretamente sim. Como você falou, você estuda muito no YouTube, né? As pessoas Sim, também estudam muito no YouTube, acompanham a gente. Você fica sim. acompanhando. Caraca, então é $1.000 por semana. Você faz a matemática de $1.000 por semana. Ah, Aham. então é só eu fazer isso, é só eu fazer isso. E a pessoa vende tudo no Brasil, se entrega e vem para cá. Só que chega aqui, meu amigo, é outra coisa. É outra coisa. Eu acho uma loucura isso. Exatamente. Então, isso foi a minha revolta de ver assim na cara dura as pessoas mentindo, enganando outras pessoas. Aí, com o tempo, eu descobri que essas mesmas pessoas
vendem assessorias, mentorias, que é pior do que isso. É enganosa. As pessoas estão... Porque, por exemplo, na lei, não sei se você sabe, a lei 1324, inciso 8, ela diz que vender assessoria, mentoria ou qualquer tipo de vantagem, mesmo que seja um videozinho desse contando dinheiro que você vai monetizar, é crime. Só que não é crime só para mim que estou vendendo. É crime para quem está comprando. Vamos pensar assim, Thiago. Olha só como uma pessoa dessa pode destruir um sonho. O Diego, inocente lá no Brasil, comprou uma mentoria do Thiago. Aí, beleza. Veio, tá nos Estados Unidos, se legalizou, ganhou, pegou o Green Card, vai pegar a cidadania. Acontece uma investigação no nome do Thiago. Com um negócio de assessoria e mentoria que é ilegal. Nisso, quando eles começam a puxar de capivara, tá o nome do Diego, que veio através da mentoria do Thiago. Exatamente. Automaticamente o Diego vai perder o seu Green Card e a sua cidadania. E é isso que as pessoas não têm essa ideia. E a gente precisa entregar essa informação, falar assim, então, quer comprar? Compra. Mas compra sabendo que o seu futuro pode ser afetado por esse erro que você está fazendo. Porque as pessoas... eu conheci pessoas, Thiago, que vieram através de mentoria, enquanto tinham dinheiro, estava sendo mentorado. Mas aí não conseguiu o trabalho do jeito que falaram, a casa foi da própria pessoa, o quarto, né, era muito caro, acabou o dinheiro, botou para fora. Assim mesmo, eu não sou mãe de ninguém não, irmão, vai embora, vai para fora. A pessoa vem contando que com 2 semanas ela conseguiria trabalhar, porque a pessoa falou que aqui é fácil, você já chega aqui trabalhando. Só que em 2 semanas ela não conseguiu trabalho e não tinha mais dinheiro, e aí? E as pessoas acreditam nisso, sabe? Porque quando eu estava no Brasil também, eu tenho alguns amigos que moram em outros países, né? Pela Europa e tudo. As pessoas me falavam muito de Portugal. Eu tenho uma amiga que mora em Portugal, ela falava que era muito bom e tudo. E as pessoas falam e as pessoas acreditam mesmo, né? Só que eu acho muito arriscado. Hoje em dia as pessoas estão acreditando muito na internet. Muito nas pessoas, no que as pessoas estão falando. Talvez por uma carência, talvez por uma necessidade de mudar a sua realidade. Aquilo acaba ficando tão forte na pessoa que ela acredita na primeira luz que aparece na frente dela, né? Então acaba sendo enganada, envolvida por essas pessoas, né? E isso é muito perigoso. Por isso que o trabalho como o seu, Diego, como o meu trabalho, são trabalhos importantes para poder realmente as pessoas verem que a realidade não é assim. Eu vou dar um exemplo do que você acabou de falar, que as pessoas estão muito carentes, né? Para mim finalizar aqui, porque o nosso amigo já está lá no estúdio esperando. Vamos lá. Nos anos 80, 90 e 2000, eu tinha ídolos, você tinha ídolos, todo o Brasil tinha ídolos, certo? Sim. Qual é o seu ídolo hoje? O meu ídolo hoje, cara... Olha como é que você está pensando. Se há 20 anos atrás, Ayrton Senna, Romário, Bebeto, você está me entendendo? Como que nós hoje não temos mais ídolos e as pessoas estão carentes, buscando isso? E abrir-se uma lacuna aonde influencer digital está se tornando ídolo. Só que influencer digital, ele não pode se tornar um ídolo. Eu não posso medir a minha vida pelo Carlinhos Maia, pela Virgínia, não tem como, não tem como. Eu acho que um ídolo não, mas eu acho que tem alguns que são muito bons. Tipo, eu conheço a Luana, por exemplo. Ela faz internet desde os 14 anos. Hoje ela tá com quase 30 e poucos. E ela é muito boa no trabalho dela. Eu acho que hoje em dia, eu tenho uma ídola, assim, que eu sou muito fã. Não necessariamente aquele fã de acompanhar todos os trabalhos, mas sobre a atmosfera, tudo que ela fez, que é a Anitta. Por mais que ela não seja... eu acho que, para mim, acho que uma das únicas ídolas atuais, para mim, é ela. Porque sair de onde ela saiu, com a mentalidade, com a cabeça, com o vocabulário que ela tinha, para ela transformar tudo e chegar onde ela está hoje, cara, você tem que ser muito
eu concordo plenamente. A Então, Anitta é inteligentíssima. esse tipo de Inteligentíssima. pessoa, pra mim, é ídola. Que eu vejo que é uma pessoa que se preocupa com o comportamento, com a roupa. Não, agora eu preciso usar uma roupa mais ousada, porque eu preciso entregar essa estética, porque as pessoas vão falar mal de mim. Aí depois eu vou mudando. Hoje eu acho que ela tá fazendo o que ela gosta de fazer, Sim, mas eu né? digo assim, em um contexto. Eu sou fã da Anitta, Uhum. mas eu era fanático no Ayrton Senna, no Pelé, no Romário. Uhum. Tipo assim, eu acompanhava, queria saber dele, entendeu? Sim, Porque foram pessoas que não misturar assim, era um ídolo do futebol, era o ídolo sim, do automobilismo. Hoje, a gente tem que estar acompanhando a Virgínia com o Felipe, com o Vinícius, com as crianças, sim. o Carlinho com o Lucas, sem o Lucas, Aham. tá muito no Não, olha, gente. pessoal, Não, entendeu? e é umas pessoas que, assim, gente, eu vou falar pra vocês, sinceramente, eu acho que você tem que desgostar muito de você pra você acompanhar ali todo dia o conteúdo dessas pessoas, Sim. sabe? Eu acho que são pessoas inteligentes, sim. O Carlinhos não. O Carlinhos pra mim ele é ruim em tudo. Mas não, odeio o Carlinhos Maia, gente. Odeio. Eu acho que as pessoas que acompanham Carlinhos Maia, eu acho que precisam rever os seus conceitos todos. Mas a Virgínia, por exemplo, é uma menina que eu não concordo com muita coisa que ela faz, mas ela também foi um pouco Anitta. Ela Sim, também saiu de sim. tal para ser o que ela é. E ela faz tudo Inteligentíssima. inteligentíssima. Isso aí a gente não pode tirar o mérito. Mas diferente do Carlinhos Maia, por exemplo, que pra mim ele faz o que muitas pessoas aqui nos Estados Unidos fazem, que é usar o Uhum, sonho das pessoas para poder conseguir chegar em algum lugar. Então ele pega entendi. uma pessoa muito aqui humilde, que precisa de uma visibilidade, alguma coisa, ele vai e humilha aquela pessoa para poder se sentir, ou pelo ego, ou por alguma coisa para chegar onde ele quer chegar. Então eu não concordo. Mas exatamente isso que você falou, as pessoas são tão carentes, estão tão necessitadas, que elas pegam influenciadores como ídolos, porque hoje em dia nós não temos mais ídolos como antigamente. E Uhum, isso aconteceu por um fato, pela digitalização, né? Então, hoje em dia é tudo tela, é tudo mais rápido. A sim, gente não tem mais relações pessoais. O nosso ídolo, ele é acessível, ele tá na tela do nosso celular. exatamente. Nessa época, você não via a possibilidade de você ver o Ayrton Senna, o Pelé, era só na televisão. Sim, Era só, ou então num show que você ia pagar caríssimo, ia ter milhões e milhões de pessoas ali para assistir. O Michael Jackson. Então a digitalização trouxe essa proximidade das pessoas. Aliás, essa falsa proximidade, porque as pessoas veem a gente na tela. Elas acham que elas já são nossas amigas, que elas conhecem a nossa vida, que elas sabem tudo sobre a gente, né? sim. Mas a digitalização trouxe isso, e com isso se perdeu aquela coisa do ídolo. Por que que a Beyoncé até hoje é considerada uma ídola? Porque ela não é acessível. Você não vai ver ela num restaurante, numa festinha do aniversário de alguém. Você não vê ela postando nada. Ela não segue ninguém. Ela só segue o marido dela. E mesmo assim, ela só seguiu o marido dela no Instagram depois de muitos anos. Hum. Muitos, porque ela não seguia ninguém, nem o próprio Jay-Z. Então, assim, Uhum, por quê? Porque ela quer ser inacessível. Quanto mais inacessível, mais as pessoas valorizam. E hoje não existe isso. Com a exato. digitalização, com a internet, as pessoas estão muito acessíveis, né? Mas tá bom. Meu amigo, ó, muito obrigado novamente por você ter De participado aí. nada. E já sabe, quando o Max vier, eu vou combinar com ele para a gente fazer uma resenha aí, nós três. Valeu? Vai ser muito legal. E quando você Diego, o partir para um pessoal tá outro reclamando que projeto. você. Ah. Desculpa. O pessoal tá reclamando que você tá com preguiça de interagir com as pessoas do chat. Não, eu já vou interagir, eu já vi, eu vou lá, fica tranquilo que eu vou lá. Tem uma tal de Argentina, tem uma Argentina carioca aí, rapaz, que é ela que tá ali, ó. Eu já vi, eu já É. vi.
Brigadão, meu amigo. Amigo, obrigado, gente. Sigam o canal Gay por aqui, me ajuda a continuar aí essa luta. Sigam o Diego Machado também. Vamos aí pra cima. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu vou continuar com vocês aqui na live, que o meu amigo já tá chegando. Eu vou marcar o seu arroba, lá na descrição dessa live quando terminar e vou fazer uma colaboração lá com você. Valeu? Perfeito, tá tudo certo. Obrigadão, Obrigado. Thiago. Tchau, tchau. Tchau. Tivemos aí nosso amigo Thiago Mansur do canal Gay por Aqui. Olha, que história, hein? Que história. Ó, lembrando que nesse canal eu falo sobre a vida real aqui nos Estados Unidos. Vocês, como sempre, são demais. Valeu? Fui!